Chico Buarque, um dos maiores nomes da música popular brasileira. É um cantor excelente, excepcional, conhecido por ter lançado vários hits e clássicos como Construção, Amanhã Será Outro Dia, né? Como outros grandes sucessos como O Que Será Que Será, muito bom. E entre outros que eu não vou ficar relembrando, que é muita música bacana. A Banda, né? Roda Viva, excelente Roda Viva, né? Eu tenho um compacto inclusive com Roda Viva, tem LP, não vou mostrar uma necessidade. Mas galera, tem uma canção, uma música de Chico Buarque que é muito pouco falada, que pouca gente conhece, pode ser considerado um lado B, lado D da carreira de Chico Buarque, que é um exímio cantor, exímio. Tem que sempre ser exaltado o Chico Buarque, tão fantástico que é a obra dele, né? Mas essa é uma música, é um lado B, lado C, que é uma música angélica, que muitas vezes ao ser ouvida, apreciada, tanto no Spotify, em CD, em LP, cassete que seja, é uma letra simples, mais simples, por assim dizer, mas que por trás dessa música de protesto, essa música na verdade se esconde uma letra muito forte, uma letra com uma história muito pesada, de luta, resistência e muito mais. Então no vídeo de hoje veremos a história trágica e chocante por trás da música Angélica do Chico Buarque. Antes de mais nada, roda a vinheta. Opa, salve, salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é o Matheus Viana e esse é meu canal Via Nostalgia, sua viagem nostálgica. Então bora viajar por trás dessa canção que esconde uma história polêmica, triste, fantástica? Talvez sim, talvez não, então vamos que vamos. Sem mais enrolações, bora para o assunto do vídeo em si. Essa história, na verdade, galera, ela conta uma história, digamos assim, que tem a ver com dois personagens da ditadura militar, correto? Dois militares ali, que são duas histórias, uma história ali que é uma das histórias mais conhecidas da ditadura militar. Ela conta a história, na verdade, de duas figuras, né, que é Stuart Edgar Angel Jones, né? E conta a história também da Zuzu Angel. Primeiramente eu vou falar um pouco de Stuart Edgar Angel Jones, né? E depois estarei falando um pouco sobre a Zuzu Angel, né? Então vou separar esse vídeo ali e tal. Tem uma outra parte do vídeo também que eu vou falar um pouco mais ler um pouco da letra também, falando um pouco a fundo da letra ali. Mas primeiramente vamos falar sobre o Edgar, né? Stuart Edgar Angel Jones, né? E vamos que vamos. Então, primeiramente ele nasceu em 11 de janeiro de 1946, né? Ele acabou falecendo em 1971, aos 25 anos de idade, né? Nacionalidade, faleceu no Rio de Janeiro, né? Ele nasceu, na verdade, a mãe dele era mineira, então nasceu em Minas Gerais, né? Mas a nacionalidade dele era brasileiro e norte-americano, porque ele era filho na verdade, ele era filho de um norte-americano com uma brasileira, né? Por isso que tinha essa dupla nacionalidade, né? A ocupação dele era estudante de economia, né? Stuart Angel não era apenas um militante, mas um jovem de destaque na sociedade de carioca da década de 60. Filho da estilista Zuzu Angel, filho de um pai americano, ele possuía dupla nacionalidade, como eu já falei. Na juventude brilhou no esporte, como sendo bicampeão de remo pelo Flamengo, né? Em 1964 e 1965, né? Ele estudava, como eu já falei, estudou economia, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então essa é a imagem de um jovem de ouro tornaria seu desaparecimento ainda mais chocante para as opiniões públicas internacionais. Na verdade,
Ele era um jovem muito inteligente, cara. Que estudou de economia, ele chegou a participar do clube de remo do Flamengo, né? Só que por trás desse jovem inteligente também, tinha algo muito mais além disso, né? Que eu vou falar agora pra vocês, né? Na verdade, galera, por trás daquele jovem, na verdade, tão inteligente, formado, estudar economia e tal, por trás daquele filho maravilhoso. Era um filho maravilhoso, cara, pra mãe dele. Ele era, de fato, um filho ali muito exemplar, cara, que a mãe dele gostava muito, né? Mas, por trás daquele filho exemplar, existia um menino, um cara, um jovem com um espírito do quê? De luta, com um espírito do quê? De mudança, um espírito revolucionário. Tipo assim, vamos lutar contra a ditadura, vamos lutar contra esse regime, né? Só que veremos aqui que a luta trouxe consequências, infelizmente, nada legais para ele, né? Com o endurecimento da ditadura militar, Sturte entrou para a clandestinidade, entregando o movimento revolucionário 8 de outubro, né, o MR8. Sob os codinomes de Paulo e Henrique, ele participou da resistência armada, né, o regime convidado para uma peça-chave, para sua proximidade com liderança como ex-capitão Carlos Lamarca, homem mais cansado pelo governo na época. Então, na verdade, veremos que o Carlos Lamarca, ele era um militante, era um guerrilheiro também, que, cara, a gente vai ver agora, mais profundamente, o Carlos Lamarca tem uma peça fundamental para o que aconteceu com ele, né, na verdade, né. Na verdade, ele foi, como posso dizer, ele foi morto, né, foi torturado pela ditadura militar, nós vamos ver um pouco mais a fundo aqui, tal, mas ele foi sim, cara, ele ceifado, né, tirado pela ditadura militar, né, porque na verdade ele não queria dar informações sobre o Carlos Lamarca. Ele queria, na verdade, está deixando, se eu achar alguma foto aqui do Carlos Lamarca, que está deixando aqui no meio da edição do vídeo aqui. Então, como ele queria, na verdade, a gente dá o microfone aqui, ele queria de fato ali, na verdade não queria falar da informação do Carlos Lamarca ali, e acabou no fim tendo a sua vida tirada de uma maneira bem triste e trágica, né, por assim dizer, né. Horror na base do Galeão. Em 1971, né, na verdade, em 14 de julho de 1971, aos 25 anos, ele foi capturado no bairro de Grajaú. É Grajaú, deixa eu ver. Isso mesmo, é Grajaú. Estava confundindo aqui, Grajaú. Né? Rio de Janeiro, levado para o centro de informações da aeronáutica, né, na base aérea do Galeão. Ele foi submetido a interrogatórios brutais, né? Os militantes queriam o paradeiro de Carlos Lamarca, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu com ele, na verdade, além dele ter sido brutalmente torturado e assassinado, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele basicamente, olha só o que ele sofreu, galera. Ele teve seu corpo amarrado ao jipe, correto? Então, na verdade, nem se o corpo dele amarrado por um jipe, o corpo dele foi arrastado por vários metros, arrastado, todo esfolado. Ele chegou a levar torturas por choques, né? Então foi bem... Inclusive a boca dele chegou meio que ser colocada... Tipo assim, galera, um exemplo aqui, chegou meio que colocado, meio dessa maneira, colocada no escapamento do Jeep. Bem mesmo no escapamento mesmo. Para poder inalar fumaça, ingerir óleo. Então você vê umas torturas bem pesadas na época. Uma outra coisa que ele sofreu também era tipo assim, ele ficou, antes de morrer, ele ficou várias horas clamando por água, porque ele torturava o indivíduo e deixava ele numa condição muito vulnerável a poder morrer de sede. A pessoa não aguenta morrer de sede, né? Uma outra coisa que é interessante mencionar, que ele não aguentou, ele sofreu tantas torturas, mas tantas, que ele simplesmente não resistiu. E a tese mais difundida foi que o corpo dele foi jogado no mar, né? Mas tem militares que falam que foi enterrado na base do Galeão. Então não existe um consenso ali se foi enterrado na base do Galeão, o corpo do Sturt, ou se o corpo dele foi jogado no mar. Mas a tese mais difundida, inclusive foi a tese falada por um cara que foi companheiro dele de cela ali, foi que o corpo dele de fato foi jogado no mar, né? Essa é a tese mais difundida até hoje. Na verdade, o que falam ali, na verdade, é o seguinte, que o corpo dele foi jogado tipo assim de um helicóptero, né?
que fala que foi um helicóptero jogado no mar, né? Então esse é o relato mais difundido, né? Então, infelizmente, nunca foi achado o corpo dele, né? Infelizmente, né? Então, infelizmente nunca puderam enterrar o Sturt, né? Infelizmente, né, galera? Então, por conta disso ali, o que aconteceu é o seguinte, a gente vai ver aqui agora mais profundamente aqui, depois que aconteceu com o filho dela, com o filho aconteceu com o Sturt, né? E quem que era o Sturt? Na verdade, era filho da Zuzu Angel. E a Zuzu Angel não era uma pessoa qualquer, né? Como a gente vai ver aqui agora, não era, né, galera? Então, é o seguinte, além de não ser uma pessoa qualquer, na verdade, a Zuzu Angel, na verdade, ela nasceu em 1921, 5 de junho de 1921, em Curvéio, Minas Gerais, né? Ela morreu em 14 de abril de 1975, aos 54 anos. Mas nós vamos falar um pouco mais da morte dela. Na verdade, parentesco ali. Ela chegou a ser casada com... Não, parentesco. Ana Maria Moraes Angel, né? Que era nora. Ela chegou com conjunto com Norma Angel Jones, né? Que ela namorou com ele. Foi casada com ele de 1943 a 1960, né? Ela teve como filho, como eu já falei, o Sturt Angel Jones. Ela teve a Hildegard Angel, que foi uma jornalista, que acabou virando jornalista, e a Ana Cristina Angel. Não tive informações do que ela virou, né? Isso eu não consegui achar informações, né? Zu Angel, na verdade, ela tinha o nome de Zuleika Souza Neto. Ela foi uma estilista brasileira de projeção internacional e de uma das figuras civis mais emblemáticas à resistência à ditadura militar no Brasil. Nascida em Curvéio, Minas Gerais, em uma família humilde, ela se mudou ainda já para Belo Horizonte, depois para Salvador, né? Onde a cultura afro-brasileira e as cores vibrantes da Bahia influenciaram profundamente ao seu estilo. Desde criança demonstrou talento para a costura, utilizando retalhos e roupas feitas pela sua própria mãe para criar modelos. Então como vemos, a Zoe, na verdade, era uma estilista. Ela começou a costurar, na verdade, depois começou a levar isso a sério ali, até que isso deu certo pra caramba, né? Como a gente vai ver aqui, né? Esse calor, eu gravando sem ar aqui pra poder ali né? Nunca com ruído no vídeo, né? Em 1939, se estabeleceu no Rio de Janeiro em busca de independência profissional. Na verdade, ela buscou se mudar para o Rio de Janeiro porque ela queria ter uma independência. Ela queria, de certa forma, ali, ter uma independência profissional. Então ela viu uma oportunidade de se mudar para o Rio de Janeiro. Falou, quer mudar para o Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil, pode ser que dê muito certo, né? Como a gente vai ver que deu realmente, né? Inclusive trabalhou inicialmente como costureira até se consolidar como estilista nos anos de 1950. Ela começou como costureira ali, aí depois, conforme passou o tempo ali, ela foi se estabilizando como costureira, né? Foi se estabilizando não porque como estilista, né? A gente vai ver que realmente se deu certo pra caramba, né? O trabalho inovador valorizava elementos da cultura nacional como renda, chitas, bordados, né? Pássaros, anjos, folhas tropicais e materiais naturais brasileiros. Tornou-se pioneira ao afirmar uma identidade brasileira na moda, alcançando reconhecimento internacional, sobretudo nos Estados Unidos, onde realizou um desfile e vendeu suas criações em grandes lojas de luxo. Na verdade, além dela ter feito desfile nos Estados Unidos, ela chegou a fazer roupas para... Chegou até amizade, conseguiu chegar a ponto de fazer roupas para artistas de Hollywood, atrizes de Hollywood, que eu não sabia que tá com as atrizes de Hollywood ali. Não seria muito grande o vídeo, muita informação para o vídeo ali, mas chegou sim a fazer roupas para atrizes de Hollywood. Então ela tinha reconhecimento internacional. Você vê que ela era realmente muito grande. Ela chegou a vender em grandes lojas de luxo, para você ver que realmente a Zuzu Angel não era pouca coisa, né? Como eu já mencionei, ela se casou com um americano, teve 3 filhos, entre eles o Edgar Sturt Angel, né? Não, o Sturt Angel, né? Mas o que acontece é o seguinte, galera. Na verdade, ele foi assassinado, torturado, como eu já mencionei, em 1971. Mas ele foi considerado oficialmente, né, um desaparecido político, né? Mas o que acontece é o seguinte, em 1971, ela vivia nos momentos, como ele está gravando, né, galera? Porque esse é bom, né?
conferir se tá gravando, galera. Vai ficar um vídeo bem longo, mas paciência, né? Vamos que vamos. Então o que acontece é o seguinte, ela simplesmente, em 1971, ela vivia nos momentos mais turbulentos da sua vida. Porque ela estava tendo uma carreira internacional de muito reconhecimento, uma carreira gigante, né? Só que do nada, o seu teto desabou quando ela recebeu uma ligação. Simplesmente essa ligação falava que o filho dela havia sido pego pelo DOPS, né? Que era o sistema de opressão da época ali, onde várias pessoas eram levadas ali, constantemente torturadas, né? Alguns sobreviviam e outros, infelizmente, não sobreviviam, né? Para contar a história. O que aconteceu foi que ela recebeu notícia que o filho dela havia sido preso, mas depois não recebeu mais informações. Mas depois ela simplesmente recebeu uma ligação de um cara que tinha basicamente sido preso com o filho dela ali, estava sendo cumprido de cela dele. Falou que ele havia sido morto, realmente torturado, e não deu muitas informações. Até que chegou a mandar uma carta para ela e tal, relatando tudo, os horrores que haviam acontecido com o filho dela e tal. Isso daí mexeu muito com ela. Que ela não era uma pessoa ligada à política, pelo contrário. Ela era até contra o filho dela ser muito ligada à política, poderia dar ruim para ele, como deu. Então por isso ela tinha aquela coisa tipo assim, não. Eu não quero que meu filho se envolva nisso, né, galera? Então, na verdade, quando a gente vai ver ali, ela tinha uma carreira muito boa pela frente, mas nada disso, a gente vai ver, adiantou, porque ela perdeu o filho dela, perdeu o filho que ela mais amava. De uma maneira muito trágica, né, infelizmente. A partir desse momento, Zuzu Angel transformou seu ativismo e dor, né, em uma luta intensa para denunciar e tentar recuperar o corpo do filho dela. Então ela chegou, como a gente vai ver aqui, acho que tem um pouco mais da fundo aqui, no decorrer do vídeo ali, que ela chegou, simplesmente, ela chegou até falar com o presidente, não com o presidente da época, mas com o Ernesto Geisel, né? Ele foi presidente, na época era presidente ainda da Petrobras, né? Interessante. Além disso, galera, utilizou a moda como linguagem de expressão, criou coleções marcadas por símbolos de repressão. Na verdade é o seguinte, ela tinha, na verdade, sempre uma marca registrada de querer levar aquela cultura tropical do Brasil, esse estilo meio tropical, meio que revelar, eu não digo revelar, mas eu digo aquela coisa de pegar de certa forma ali, como é que eu posso dizer, pegar de certa forma ali meio que mostrar a cultura brasileira como que ela era, aquela coisa mais tropical, tá ligado? Aquela coisa mais viva, animada. Só que em contrapartida, quando ela estava prestes a anunciar um novo desfile, uma nova coleção, ela resolveu cancelar tudo que ela havia feito e resolveu fazer um desfile do consulado brasileiro em Nova York, por assim dizer. Então ela fez um desfile onde ela denunciava a ditadura militar. Ela denunciava os horrores que ia ser o filho dela ali. Isso não pegou nada bem com ela e os policiais, né? Então meio que ela colocou desfiles com representação de sangue, representação de militares, né, no vídeo, na roupa. Agora chegou a representar o filho dela na roupa também. Como eu vou estar deixando aqui agora, nessa parte do vídeo aqui, na edição ali, fotos que eu achar das roupas em si, vestidos que ela fez para a época ali. Eu vou colocar no vídeo também um trecho também, em sequência da foto ali, um trecho também dela, de um desfile que ela fez, né, que eu consegui achar também, né, minhas pesquisas também, então eu vou colocar também. E é isso, né, galera, vou colocar para vocês verem esses desfiles de fato, verem que vai ser um vídeo bem grande, bem longo, mas galera, é um assunto meio complexo ali, mas é um vídeo bacana, então conto com o apoio de vocês, com like e tudo mais, né, vamos que vamos.
verdade, como eu já falei, ela buscou ajuda por autoridades brasileiras e estrangeiras, né? Inclusive foi pegando um dossiê, uma das figuras mais importantes, como Henry Kissinger, levou o caso até o Senado dos Estados Unidos, né? Mesmo assim, jamais conseguiu localizar o corpo do filho. Na verdade, levou, porque quando ele tinha dupla nacionalidade ali, ele falou, vou tentar levar o caso do meu filho adiante ali, para poder, meio que, de certa forma ali, ver o que poderia ser feito ali. Quando ele localizar o corpo do meu filho, ver o que poderia ser feito quando tinha dupla nacionalidade, como eu já mencionei. Então, era meio que importante, por assim dizer, ela meio que tentar fazer isso, né, galera? Mas, infelizmente, não deu certo, né? Jamais conseguiu localizar o corpo do seu filho, né? Infelizmente. O que aconteceu, na verdade, ela começou em meio a tantas lutas, em meio a tudo isso que vem acontecendo com ela ali, ela simplesmente vinha sofrendo muitas ameaças, né, de militares, e inclusive ela continuava mantendo firme, mas muito firme, né, no caso ali, nas suas denúncias contra a ditadura, mas firme pra caramba, e bota-se firme nisso ali. Tanto que uma amiga dela, ela ia, não vou saber afirmar o que, mas ia fazer uma viagem, não me engano, pro litoral, ou descer a serra ali, fazer uma viagem com sua amiga ali. Ela acabou não fazendo, e acabou um caminhão batendo de forma misteriosa no carro da sua amiga ali. Ela acabou falecendo, a amiga dela ali, infelizmente, num acidente estranho. A amiga dela ali, já tinha algo errado ali. Só que pouco tempo antes dela falecer, ela chegou de fato a entregar uma espécie de documento, não vou dizer documento, como ela era uma figura conhecida da época, ela tinha amizade com o Chico Buarque, chegou a chegar meio que uma carta, meio que vamos dizer assim, uma carta, um depoimento, digamos, falando assim, mais ou menos assim para o Chico Buarque. Se eu chegar a ser encontrada morta, sem vida, né, pode ter certeza que quem tirou a minha vida foram os mesmos militares, foram os mesmos que tiraram a vida do meu amado filho. Então foi isso que ela falou nessa carta, um pouco tempo antes dela vir a falecer, né? Em 14 de abril de 1976, ela infelizmente acabou perdendo a vida em um acidente de carro, né? Umas circunstâncias, tipo assim, umas circunstâncias bem estranhas, né? Do nada, o carro dela capotar, caiu de uma altura de 5 metros ali, né? Muito estranho, né, galera? Infelizmente, né? Uma outra coisa interessante de mencionar, ele está falecido em 1976 ali, o que aconteceu no dia, ele chegou a entregar esse relato para ela, não para ela, mas para jornais da época ali, tentando, de certa forma, ali fazer o quê com esses relatos ali? Deixar próximo aqui, tentando fazer com que, de certa forma ali, jornais da época, não ela, mas o Chico Buarque, né, tentou entregar para jornais, mas aquilo não ia entregar, né, galera? Estavam no auge da repressão, no auge mesmo, o negócio ali, porradeiro mesmo, tá ligado? Então, jamais isso iria acontecer, de forma nenhuma isso iria acontecer. Mas depois de vários anos ali, do acidente ali, foi confirmado que, na verdade, em 1998, né, uma comissão especial de reaparecidos políticos julgou o caso sobre o número do processo 23.796, acho que é isso aí. Foi reconhecido o quê? Foi reconhecido o quê? Que na verdade foram os militares que bateram, se chocaram contra o carro dela assim, de propósito ali, para que acontecesse um acidente. Inclusive um advogado que morava perto da época ali, foi uma testemunha ocular, e confirmou realmente que ele viu isso acontecendo. Agora, nesse trecho do vídeo agora, eu vou estar deixando, na verdade, ali, por assim dizer, fotos ali do acidente, né? Para vocês verem, né? Tentar achar alguma foto de algum jornal da época também, se tiver também. Vocês viram, né, galera, as fotos assim, uma foto bem triste, né?
bota triste nisso. O carro dela, na verdade, foi fechado de propósito ali, para que ela, de fato, perdesse a vida, né? Porque não pegou bem, galera. O que ela fazia ali, proteção do filho dela, desfile em Nova York, denunciando a ditadura. Ela fez isso, que no Brasil era proibido falar isso. Mas como é nos Estados Unidos ali, então meio que entre aspas, burlou a lei, por assim dizer, né, galera? Então, é isso. Viram que realmente, a testemunha viram que o carro dela foi fechado. Não é à toa, porque o túnel, o túnel onde aconteceu tudo isso ali, foi o começo do acidente ali, foi mudado para Zuzu Angel, o nome do túnel. Vou até colocar uma foto do túnel aqui agora, nessa parte, pra vocês verem aqui. Vocês viram aí, né, galera? Uma foto do túnel ali, que leva o nome dela no Rio de Janeiro. Inclusive, minha irmã, ela no Rio de Janeiro, algum dia, se ela estiver passando próximo daquele túnel, pedi para ela tirar uma foto para mim, né? Isso é interessante, né? Então, né, foi concluído isso, né, galera? Então, é uma figura muito importante da época, que infelizmente acabou perdendo a sua vida de uma maneira extremamente trágica e triste, né? Agora, nesse trecho do vídeo ali, em vez de eu colocar a música para vocês ouvirem, que não vai fazer sentido, porque, cara, direitos autorais está ali, tem que deixar no máximo 3, 5 segundos, no máximo. Nem segundos eu poderia estar colocando, porque simplesmente, galera, eu ia derrubar, ia trazer direitos autorais. E quando o canal for monetizado no futuro, pode dar muito ruim, então não compensa. Então agora, neste trecho do vídeo agora, eu estarei lentamente declamando a música para vocês ouvirem. Então, nesse trecho agora, estará sendo feito de fato aqui, a leitura de fato aqui, essa canção de resistência, né, do Chico Buarque, né? Essa canção muito bacana e com uma história gigante. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar do tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar o meu anjo e deixar o seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Quem é que canta por meu menino, que ele já não pode mais cantar? Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Eu só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Simplesmente uma dor de uma mãe que no auge da ditadura, no auge da sua carreira, que tinha uma carreira internacional, nada disso fazia sentido, pois quem ela mais amava, o seu filho, havia sido morto e torturado de maneira brutal pela ditadura. Jamais devemos repetir os erros do passado. Jamais poderemos aceitar qualquer tipo de maneira de tirar o poder maior que o povo pode ter e mais bonito que é a democracia. Jamais que a Zuzu Angel e a história dela, essa história linda, chocante e forte, por trás dela e seu filho, uma mãe que morreu tentando lutar pelo seu filho, é o que qualquer mãe faria, qualquer mãe que tem amor e paixão e compaixão pelo seu filho. Independente de tudo, não podemos repetir os erros do passado, que a história dela, da Zuzu Angel, jamais será esquecida de todos que perderam a sua vida, para que hoje pudéssemos estar aqui. Falarmos o que quiser. Então esse vídeo é dedicado não só a ela, não só a ele, mas a todos que perderam a sua vida tragicamente na ditadura, aqueles que lutou para que a gente
ser humano tivesse hoje liberdade e lutou para que pudéssemos ter um país melhor. Então é isso, galera. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Ficou um vídeo bem longo, mas um vídeo necessário para que para que a gente não apague o passado, mas pudéssemos ver o presente e o futuro, mas sem esquecer daqueles que algum dia lutou para que, de certa forma, tivéssemos, entre muitas aspas, um país melhor. Forte abraço, e que aqueles que lutaram por nós jamais sejam esquecidos. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, e é isso aí.